Recomendamos o uso de fones de ouvido para uma experiência completa. Volume 2, Parte 2. Uma breve história sobre a Guerra Eterna. Próximo ao 30º milênio. A criação das legiões de Space Marine e da Grande Cruzada. O Imperador da Humanidade surge e unifica o planeta Terra. Ele cria 20 legiões de Space Marines para liderar a Grande Cruzada para reunir a galáxia. Sucesso. Próximo ao 31º milênio. A heresia de Horus. Metade das legiões de Space Marines se voltaram contra o Imperador para seguir o seu mestre de guerra, Horus. A heresia de Horus rapidamente consumiu o Imperium, e os traidores foram persuadidos em trabalhar junto com as terríveis entidades da distorção, conhecidas como deuses do caos. A heresia terminou com a morte do mestre de guerra rebelde e a quase destruição do imperador. Mudo e imóvel, ele está confinado na suspensão mecânica do Trono Dourado, no planeta Terra. Próximo ao 31º milênio. A Guerra Eterna se inicia. A maioria dos sobreviventes das legiões traidoras de Space Marines recuaram para a fenda massiva da distorção, conhecida como Olho do Terror. Eles foram cada vez mais consumidos pelas forças do caos e pelo culto aos demônios, conforme eles começavam o que eles chamam de a Guerra Eterna. Ofensivas intermináveis contra o Imperium. Próximo ao 31º milênio. A Primeira Cruzada Negra. As maiores ofensivas são chamadas de Cruzadas Negras. Abaddon, o Saqueador, lançou a primeira, causando um dano gigantesco, mas foi rechaçada logo em seguida. A Guerra Eterna continua. Próximo ao 41º milênio. A 13ª Cruzada Negra. A 13ª Cruzada Negra resultou no cobiçado caminho carmesim de Abaddon o Saqueador até o planeta Terra, e assim criando a Grande Fenda, uma fissura na distorção que dividiu a galáxia em duas. A Guerra Eterna continua. A vitória dos hereges se aproxima lentamente. Você precisa admirar os hereges. Eles têm persistência. 13 Cruzadas Negras? Eu teria desistido na 8ª. Últimas palavras da antes de sua execução sumária. Uma produção Audiotrama. Fortaleza Calgar. Senhor Marneus, você honra a casa de seu nome. O nome da casa me honra. Eu não posso te deixar e agrupar os dados dos meus adeptos em sua peregrinação tecnológica. Alguns demoram para responder, mas eu vejo que eles estão se comunicando. Atualizando dados. Atualizando dados. Fique. Além do mais, vai fazer bem a você ver como os marines trabalham tão bem nas defesas quanto nas ofensivas. Podemos transformar essa casa simples em uma fortaleza. Parece menor do que eu me lembrava. Talvez eu fosse menor então. Você não veio pra cá desde que se juntou aos Ultramarines? Mais do que isso, eu não contemplava a Fortaleza Calgar desde quando eu saí para o meu treinamento, para me preparar para o teste dos Astartes. Campo de pesquisa possível. Detalhes biográficos iniciais de marines de alto desempenho. Criar um Marneus é um evento que pode ser repetido? Me desculpe. Não era para isso ter saído pelos alto-falantes externos. Não. É uma dúvida razoável. O que define um homem? Bom, Quintus,
Primeiro eu fui instruído por um treinador chamado Crixus, lá na Lua. Na primeira noite, ele nos fez correr de um Ambull. Cato sugeriu que ficássemos escondidos nos túneis, mas eu me lembro de aprender algo sobre isso, de que ele perfura a terra para encontrar as suas presas. Isso nos deu uma ideia. Nós tentamos encontrar algo a mais para ele comer. Nós corremos até um covil de lobos. Eles foram atrás de nós, mas o Ambull foi atrás deles também. Nós saímos de lá, quase intactos. É culpa sua, Marneus! Seviran, você tem a mente perturbada? Se Marneus não tivesse te puxado, aquilo teria arrancado todo o seu rosto. É claro que você defende ele, Tácita. Você é o bichinho de estimação dele? Você viu isso, Cato? E eu vi que o Marneus foi devagar, lento o suficiente só para que o pobre Seviran fosse cortado até o osso. Parem de reclamar. Ninguém é um guerreiro sem uma cicatriz elegante. Você só está ganhando a sua um pouco cedo. Parabéns a todos os 4. Todos sobreviverem é raro. Talvez esse mundo de trigo tenha uma safra de guerreiros afinal. Agora, as suas 2 primeiras lições. Isso aqui é uma metralhadora pesada. Vocês vão revezar em turnos enquanto estivermos aqui. O Ambull e coisas piores estão por aí. À noite, eles vão sair dos sistemas de cavernas para caçar. Nem pensem em ir em um daqueles túneis, ao menos que eu diga para fazer isso. E a segunda lição? Como cauterizar um ferimento. Isso foi o começo de tudo. E parecia não ter fim. Luta corpo a corpo em uma dezena de disciplinas. Nós já éramos bem versados com lâminas. O nosso entendimento de lâminas foi expandido para incluir qualquer coisa afiada. E o que fazer quando não tivesse nada afiado nas mãos? Nos tornamos conhecer de armas contundentes. O aperfeiçoamento das habilidades marciais foram nossos bons tempos. Era o endurecimento da alma que machucava. Dor para aliviar a dor. Tarefas para nos fazer fortes. Tarefas para seguirmos juntos. Nós éramos deixados toda a noite. Um exposto ao frio para resistir e o outro de guarda, sabendo que trocariam de lugar na próxima noite. Conforme os meses passavam, outros que queriam ser aspirantes chegavam. Pelo menos, aqueles que conseguiam escapar do Ambull. Um ou outro se juntavam ao nosso grupo. Um ou outro morriam. Ainda assim, os números cresciam devagar, e aqueles que sobreviviam cresciam mais fortes. E cresciam juntos. Enquanto nós fomos deixados para trás. E na retaguarda, nós temos o mestre Marneus e Tácita. Esse não foi um teste para ver se vocês sabiam como se posicionar na retaguarda. Agora, por causa deste fracasso, vocês terão que repetir a corrida. Tenho certeza que da segunda vez vai ser mais fácil do que a primeira. Vocês já praticaram, afinal de contas. Comecem logo. Eu acho que a criança dourada parece um pouco suja, Seviran. Quebrado. Logo estará morto. Não é um guerreiro. Deixa o Marneus em paz. Senão da próxima vez, os seus insultos vão passar por dentes quebrados. Tácita, não. Sua força deve ser gasta primeiro nas batalhas que você deve lutar, em vez das batalhas que você escolhe. Ainda citando as escrituras. Mas existem escrituras desconhecidas até para o sábio Marneus. A corrida já era ruim o suficiente quando todos corriam juntos. Mas com apenas 2, nós atraímos companhia. Eu tô te atrasando. Você conseguiria alcançar o Seviran e o Cato sem mim. Eu tenho certeza disso. Quando chegar o momento em que a minha força acabar, me deixa. A minha força é o meu irmão ao meu lado. Que Marine abandonaria o seu irmão?
Você é um líder de nascença, Marneus. Eu poderia falhar comigo mesmo, mas eu não posso falhar com você. Teríamos morrido se não fosse um pelo outro. Nós encontramos força espiritual, mas a pequena gangue do Seviran e do Cato encontraram uma força mais física. Nós fizemos o nosso melhor para competir. Ter rivais como eles foi bom para nós. Ainda que... O talento desse Cato e Seviran é intrigante. Será que poderiam ser replicados em treinamento? Não. Ainda mais depois que descobrimos a verdade. Nós perguntamos para Crixus: se vocês quiserem compartilhar o dom de seus irmãos, vocês deveriam pedir a eles. Eles se saíram bem. Não há vergonha em tentar aprender com eles. Eu não sei o que nos fez querer fazer parte da máfia do Seviran e do Cato. Orgulho? Poderia ser. Cato, outrora um estudioso, parecia um assassino. E Seviran era um bruto. Estava errado. Nós apenas sentimos isso. Eu mal conseguia olhar para eles e não tremer. Nós só descobrimos a verdade na noite anterior em que os Anjos da Morte começariam a verdadeira seleção dos aspirantes. Ficamos acordados até tarde, conversando sobre como seria ver um deles pela primeira vez. Eventualmente, nós dormimos. Até que acordamos. Nossos colegas haviam sumido. Rastrear eles não foi problema. Nós fomos bem treinados. O caminho levava até os túneis que Crixus nos proibiu de entrar. Eles já tinham invadido, e essa era a permissão que precisávamos. Encontrar as armadilhas nos túneis foi fácil. Nós éramos bem treinados. Bem treinados, mas ainda assim treinados insuficientemente. Encontrar as armadilhas foi nossa primeira pista. Nós fomos mais fundo nos túneis, pensando nos alertas de Crixus sobre as criaturas que se escondiam no fundo. As muralhas rochosas deram em uma abertura de metal corroído. Era uma base antiga descartada, esquecida há muito tempo? Algum pedaço de nave enterrada de uma era antiga? No começo não tínhamos nada, apenas perguntas. Logo, nós percebemos que não nos interessava saber as respostas. Nós fomos ensinados como enfiar uma faca entre as costelas, como enfiar os dedos em olhos, como se posicionar atrás de uma cobertura. Nós fomos ensinados em como colocar nossos corações e uma fortaleza segura em nossas mentes, em um lugar onde eles não pudessem ser tocados pelos horrores da guerra. Não tinham nos ensinado nada sobre isso. Nós passamos pelos corredores antigos. Seguimos o caminho até um sistema de cavernas profundas. E lá nós encontramos a verdade. Não estávamos cientes do currículo completo.